e o reino do príncipe da paz. Agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa, mas os irmãos podem ficar tranquilos, porque domingo que vem, se Deus quiser, acho que nós vamos estar convidando um pregador também de fora, né? Ou um pregador aqui da igreja também, porque senão os irmãos vão enjoar da cara do pastor, né, irmãos? É de manhã, é de noite, é quinta-feira, é domingo. Ah não, quinta-feira foi o diácono Jesuíno, mas é domingo. Mas se Deus quiser, nós vamos estar em nome de Jesus Cristo sempre trazendo uma palavra abençoada para os irmãos. E nós estamos esperando o irmão Marcelo no grupo de varões, hein? Deus é fiel, em nome de Jesus. Já profetizamos, em nome de Jesus. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Quem achou, diga amém. Amém. A palavra de Deus diz... Cadê o Micael? Está aí hoje? Ah, tá ali escondidinho, não estava vendo o Micael não. A palavra de Deus diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Vou repetir porque este versículo é muito lindo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém? Os irmãos podem se sentar nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, aqui diz, nessa profecia dada por Isaías, né, há milênios atrás, já era uma profecia impressionante, porque falava do nascimento do nosso Salvador, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui diz que Ele é maravilhoso conselheiro, que Ele é o nosso Deus forte, que Ele é o nosso príncipe da paz, irmãos. Ele é o nosso eterno Salvador. Essa semana é a semana de Natal. E é a semana que nós costumamos, né, celebrar o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar sobre o tema que tem o seguinte título: ocupando os espaços. Porque, como eu falei, essa semana nós vamos lembrar do nascimento de Jesus. Mas todas as vezes que chega essa época, surgem alguns debates, surgem algumas polêmicas, surgem até algumas dúvidas, né? Porque nós sabemos que Jesus, ele não nasceu em 25 de dezembro. E aí surgem vários debates. Será que o cristão pode comemorar o Natal? Será que o cristão deve comemorar o Natal? Mas eu ouvi falar que o Natal é uma festa pagã. Será que nós devemos então comemorar? Será que o cristão pode ter uma árvore de Natal? Surgem várias dúvidas, né? E também vários debates. Tem muitos estudiosos que têm visões diferentes, que falam coisas diferentes, mas todos entram no consenso que realmente o Natal, a origem do Natal, né, era uma festa pagã. Mas, irmão, se a gente for levar isso ao pé da letra, nós vamos encontrar muitos problemas. Porque se a gente for levar ao pé da letra, nós não vamos poder comemorar mais o dia do nosso aniversário, o dia de aniversário, né? A data de aniversário, porque tem origem pagã também. Dia dos namorados, os casais que são românticos, sem diácono Jesuíno. Os casais que são românticos, dia dos namorados. Já pensou ficar sem comemorar? Irmãos, antes eu não era muito romântico não, mas depois que eu entreguei minha vida para o Senhor, Deus começou a quebrantar o coração, né? Hoje em dia Deus faz até mesmo aquele homem bruto virar um homem, né, mais romântico na presença do Senhor. Então já pensou nós não comemorarmos essas datas? Até mesmo os nomes, tem muitos nomes que têm origens pagãs. Por exemplo, Denise. Denise vem de um nome grego, de um deus grego também, Dionísio, que era também um falso deus, né? Então vários nomes também têm origens pagãs, várias festas, várias comemorações, várias coisas têm origens pagãs. Então já pensou se a gente fosse levar ao pé da letra? E esses dias eu estava ouvindo um pastor explicando sobre essas coisas também, referentes ao Natal, e ele explicou ali uma coisa interessante, que eu achei ali, irmãos, algo profundo, né? Um ensinamento maravilhoso. Porque Deus, ele me inspirou nessa palavra através desse ensinamento que ele estava falando. Porque muitos hoje em dia, irmãos, consultam a internet, mas ao mesmo tempo que você pode se informar em coisas que são verdades na internet, tem muita mentira também, tem muita distorção,
Tem coisas que as pessoas aumentam para ganhar engajamento. Então ele disse o seguinte: muitos até chegam a dizer que a origem da árvore de Natal era uma origem pagã. E a árvore de Natal era usada, uma árvore, né, era usada para pendurar a cabeça dos cristãos e a cabeça das criancinhas. Muitos dizem isso. E esse pastor que estava explicando, este pastor, ele é um historiador, ele é um teólogo, ele é um arqueólogo, ou seja, ele estuda muito. É Rodrigo Silva o nome dele, né? Acho que alguns aqui conhecem. Então ele estuda muito, irmãos. E ele estava falando isso. Ele falou: olha, isso é mentira. Na verdade, a primeira árvore que foi enfeitada foram os cristãos que enfeitaram, né? Começaram a enfeitar ali a primeira árvore, porque os cristãos queriam comemorar o nascimento de Jesus para substituir a festa que se fazia ao Deus Sol, que era uma festa pagã. Aí Deus iluminou minha mente. Falei: Deus, isso é forte. Porque no lugar de se continuar comemorando uma festa pagã, uma festa a deuses falsos, ao Deus Sol, por que não o cristão ocupar esses espaços? Porque foi isso que foi feito. Os cristãos começaram ali a enfeitar as árvores, né? E foi começando a dar origem a essa tradição, a esse costume de até mesmo ter árvore de Natal. Ou seja, aquilo que muitas vezes é engano, aquilo que muitas vezes é falso, aquilo que muitas vezes é para o mal, nós podemos ocupar o espaço para fazer o bem. Essa época é a época que muitos aquebrantam o coração. Essa época é a época que muitos reúnem os seus familiares. Essa época é a época que muitos até liberam perdão. Tem pessoas que estão brigadas durante o ano todinho, às vezes anos que estão aí sem se falar. Mas chega essa época, começa a ouvir falar de Jesus, começa a ouvir falar de amor, começa a ouvir falar de perdão, e muitos se aquebrantam, muitos se arrependem, irmãos, e liberam esse perdão. Então, por que não o cristão ocupar esses espaços, irmãos? Pegar essas coisas que muitas vezes pode até ser de origem pagã e usar como estratégia para ganhar almas para o reino de Deus. O apóstolo Paulo também fez isso, lá em Efésios, quando ele chegou lá e ele viu uma estátua lá que estava escrita, estátua ao Deus desconhecido. Era uma estátua a um falso Deus. E ali ele viu aquilo, que ele poderia usar aquilo como estratégia. Ele viu ali escrito na estátua: opa, peraí, homenagem ao Deus desconhecido? Aí ele chegou lá naquele povo e falou: olha, eu queria falar com vocês sobre esse Deus desconhecido que vocês não conhecem. Esse Deus que vocês não conhecem é o Deus criador de todas as coisas, criador dos céus e da terra, como a nossa prima Júlia disse aqui, né? É nele que nós nos movemos, cremos, é nele que nós existimos, irmãos. Então o apóstolo Paulo, ele usou isso como estratégia. E sabe o que Deus quer de todos nós? Deus, ele quer que nós venhamos ocupar todos os espaços. Às vezes tem muitas almas ainda perdidas, muitas almas sofrendo, padecendo, porque ainda falta a igreja ocupar mais espaços. No lugar de ter muitos botecos cheios, muitas pessoas se drogando, a igreja pode evangelizar, a igreja pode entregar um folhetinho, né? No lugar de ter muitas jovens aí perdidos neste mundo, pode-se montar uma equipe de jovens também e evangelizar, ganhar esses jovens também. No lugar de ter muitos lares tristes, lares vazios, lares muitas vezes ali com enfermidades, com demônios, com tristezas, com angústias, os cristãos podem ocupar esses lugares também, começar a fazer visita, começar a fazer culto nos lares. E como nós sempre dizemos, né, a palavra começa cortando naquele que está pregando. Porque quando nós pregamos isso, nós vemos que nós estamos falhos em muitas áreas também. Às vezes nós estamos muito limitados a 4 paredes. Às vezes há uma live também, que graças a Deus alcança outras vidas também. Mas nós podemos fazer mais, irmãos. Nós podemos ocupar mais espaços. Porque não existe vácuo de poder. Ou seja, todos os poderes são disputados e todos os poderes são ocupados. Então, se o bem não ocupar esses espaços de poder, o mal vai ocupar. E é isso em todas as áreas das nossas vidas. Quero dar um exemplo aqui, por exemplo, na política. Nós somos governados pelos políticos. Nós somos governados pelas autoridades que exercem liderança sobre as nossas vidas.
que influenciam nas nossas vidas. E essas autoridades, elas exercem poder. Deus, ele manda a gente orar pelas autoridades. Deus, ele manda a gente interceder por todas as autoridades. Mas reflita comigo uma coisa. Se as pessoas de bem, se as pessoas honestas, se as pessoas corretas não tomarem o lugar de poder dessas autoridades, as pessoas do mal vão tomar. É por isso que o mundo vai de mal a pior. A maioria das pessoas que se envolvem aí para exercer um cargo público, um cargo de poder, um cargo na política, são pessoas corruptas, são pessoas más. Tem uma frase que diz o seguinte: o que mais me impressiona não é o barulho dos maus, o que mais me impressiona é o silêncio dos bons. A Bíblia também diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então Deus, ele quer que nós ocupemos todos os espaços, irmãos, para que o nome do Senhor seja proclamado a todas as nações. Não importa se é na política, não importa se muitas vezes você vai até numa festa que te convidaram, pastor, mas não é uma festa de crente, mas você vai lá para fazer a diferença, para influenciar, para pregar a palavra de Deus e para dar o seu testemunho de transformação. Você tem que ocupar os espaços para pregar sobre Jesus, irmãos. Então, quando o bem não ocupa esses espaços, fatalmente o mal vai ocupar. E o mal está se alastrando cada vez mais. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, irmãos. Mas graças a Deus que ainda nós temos uma igreja remanescente. Graças a Deus nós temos crentes que não desistem. Graças a Deus nós temos cristãos que não voltam atrás. Cristãos que não deixam de proclamar o Evangelho de Cristo, irmãos. Eu quero profetizar aqui nessa noite que Deus, ele vai te usar para ocupar espaços. Pastor, na minha família, tem muitas pessoas da minha família que estão passando por tristezas, por angústias, passando por momentos ruins. Tem pessoas que não creem em Deus, tem pessoas que estão ali com as suas vidas ocupadas pelo mal, pelo desânimo. Você vai ocupar esse espaço e vai levar esperança para essas vidas, porque Deus, ele vai te usar. Mas para isso não podemos ser omissos. Deus, ele quer que nós tenhamos atitudes, irmãos. E muitas vezes nós falamos, né? Esse negócio aí de poderes, de política, eu não gosto de política, eu não quero saber disso, não vou me envolver nisso. Aí o diabo, irmãos, o diabo ele gosta, então vou colocar os meus lá. Já que os servos de Deus não querem ocupar esses espaços de influência, eu vou colocar os meus lá para matar, para roubar e para destruir. Todos os dias, se você acompanha a notícia, todos os dias tem um noticiário informando ali de uma corrupção diferente, de um roubo diferente, né? Muita corrupção, muito roubo, irmãos, muitas coisas erradas. Estão roubando até os velhinhos, coitados. Estão roubando até as crianças com deficiência. Isso é ou não é o mal que ocupou os lugares de poderes também, irmãos? Então nós temos que ter sabedoria. Nós temos que saber exercer a nossa cidadania também, tanto na terra como nos céus também, porque nós somos cidadãos dos céus, mas também somos cidadãos dessa terra também. E não podemos deixar o mal prevalecer, e na verdade o mal não vai prevalecer, porque o mal já foi derrotado por Jesus lá naquela cruz. Porque o texto que nós lemos diz isso: um menino nos nasceu. Fala o que? Da humanidade de Jesus, né? Mas fala também, um filho se nos deu. Está falando da divindade de Jesus, porque o Filho de Deus foi dado a todos nós para perdoar os nossos pecados. E aqui continua, e o governo está sobre os seus ombros. Irmãos, o diabo não governa nada. O diabo, na verdade, ele é imitador. Deus é criador, mas o diabo, ele é imitador. Deus, ele criou o casamento, mas o diabo já criou o divórcio. Deus, ele criou a humildade, mas o diabo já criou o orgulho, a soberba. Deus criou a santidade, mas o diabo já criou ali o pecado também, induziu o homem ao pecado. Então o diabo é imitador. Tudo aquilo que nós queremos fazer de bem, se nós não fizermos isso bem feito, o diabo ele vai levantar adeptos de Satanás
para fazer o mal, para fazer o mal feito também. Se a gente não cuidar direito da obra, se a gente for relaxado na obra, o diabo vai levantar pessoas para se levantar contra a obra, e por isso que tem muitas igrejas até mesmo fechando as portas. Se a gente não orar, se a gente não jejuar, o diabo vai levantar pessoas para fazer macumba, para fazer feitiçaria. Certa vez eu vi um vídeo que eu fiquei impressionado. Esse vídeo estava marcando ali, era 3 e pouco da manhã. E normalmente 3 horas é a hora, né, que nós aprendemos que é um horário bom para orar, para fazer propósito, para se levantar em oração. E esse vídeo, irmãos, 3 horas da manhã estava mostrando ali, ó, várias pessoas, né, que têm essas práticas de feitiçaria, de macumbaria. A rua estava lotada dessas pessoas, e essas pessoas ali estavam fazendo um propósito para o mal, fazendo ali vários trabalhos, descendo em consagração, descendo em jejum também, porque eles também consagram, eles também jejuam, mas eles consagram para o mal e eles jejuam para fazer o mal também. E ali, entrevistando aquelas pessoas ali, eles estavam dizendo, não, quando a gente jejua, quando a gente faz propósito de jejum, é de 1 mês, 2 meses, 3 meses que a gente faz esses propósitos. A gente desce na madrugada. Então veja, irmãos, o diabo, ele não brinca de ser diabo. Certa vez Jesus mesmo falou, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Então muitas vezes quando nós estamos ali debaixo do nosso cobertor, às vezes quando nós não queremos, né, cultuar a Deus, ir para a igreja, pode ter certeza que tem pessoas neste mesmo momento descendo as encruzilhadas, descendo aí, irmãos, esses becos e vielas aí para fazer o mal, para matar, para roubar, para destruir, descendo as encruzilhadas para fazer trabalho, para acabar com vidas, para acabar com famílias e para acabar com casamentos. Então nós temos que ocupar os lugares espirituais também com oração, com consagração, com adoração ao nosso Deus para o mal não prevalecer. E a Bíblia fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, muitas vezes nós achamos que é o inferno que está no ataque, né? Mas quando nós olhamos para esse texto, espera aí, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja? Então isso significa que é a igreja que está no ataque, irmãos. É a igreja que está saqueando o inferno e não ao contrário. Mas infelizmente, né, às vezes as pessoas estão desapercebidas. A Bíblia fala que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo será como nos dias de Noé. As pessoas vão estar comendo, bebendo, casando e se dando em casamento. Nos dias de Noé também era assim. Aí a Bíblia fala que veio o dilúvio e levou a todos que estavam desapercebidos. E todas as vezes, principalmente no dia de domingo, quando a gente vem para a igreja, ou quando nós estamos indo para casa, nós olhamos para esses bares, né, para esses botecos, irmãos, as pessoas ali se acabando, as pessoas ali bebendo, as pessoas se drogando, as pessoas se agredindo, se xingando. E eu penso, essas pessoas estão desse jeito, comendo, bebendo. Muitos não estão nos bares, mas estão aí casando, se dando em casamento, levando sua vida normal, mas estão desapercebidas quanto à vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos que ocupar os lugares de pregação também da palavra de Deus. Tem muito engano neste mundo, até mesmo nas igrejas. Às vezes nas igrejas tem muitos enganos também, muitas falsas profecias, irmãos, muitas heresias. Temos que ocupar esses espaços com a verdade, com a pregação da palavra, com o ensino correto. Porque como que nós vamos ocupar esses espaços de poder para ganhar almas para o reino? Primeiramente, com a pregação da palavra. A Bíblia diz aqui, Mateus 28, versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos, irmãos. Olha o chamado que Jesus deu para todos nós. Isso é uma ordenança. Ide, vai fazer o ide, né? Portanto, ide e fazer discípulos, não só aqui no Setoró.
Não só aqui no Ministério Segundo o Coração de Deus. Fazei discípulos em todas as nações. Ou seja, ocupem todos os espaços com a pregação da palavra de Deus. Eu agradeço a Deus porque mesmo com essa era de tecnologia, a internet também, irmãos, está sendo ali ocupada muitas vezes, né? Claro que tem muita coisa ruim, mas a internet também está sendo ocupada pela palavra de Deus. Muitos vídeos ali que tem pregação, muitos vídeos ali que tem louvores, muitos vídeos ali que tem cortes, né, de pregações da palavra. Então está sendo ocupada também. Antigamente o povo era muito viciado em novela, parece que hoje em dia está parando mais, né? Mas o povo era muito viciado em novela. Aí começaram a fazer as novelas bíblicas também. Às vezes não são tão bíblicas assim, mas são novelas que falam de Jesus. E a palavra de Deus fala, né, que o importa é levar o nome de Jesus a toda criatura. Então a igreja está ocupando esses espaços. E a palavra de Deus vai: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E a Bíblia fala que quando nós vamos, Deus ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cada vida que se decide, né, crer na palavra de Deus, aceitar Jesus, vir aqui na frente, aceita Jesus, às vezes reconcilia. Cada vida que se decide por se batizar, cada vida, irmãos, que se decide por estar frequentando as pregações, frequentando os estudos bíblicos, é uma vitória para todos nós, porque isso significa que nós estamos ocupando os espaços do mal. Antes da minha vida, o mal ocupava o lugar, né, de Deus na minha vida. Na minha família, era o mal que ocupava o lugar de Deus. Hoje, para a honra e para a glória do Senhor, é o Espírito Santo que está ocupando este lugar, nos trazendo amor, paz, alegria, nos trazendo crescimento espiritual, nos trazendo felicidade na minha família, irmãos. E eu agradeço a Deus porque tem irmãos aqui que não desistem. Eu sei que tem irmãos aqui que muitas vezes vêm para cá com o coração apertado, porque um parente não quer se converter, porque um familiar ainda não quer receber Jesus Cristo como Salvador. Eu muitas vezes venho assim também. Eu muitas vezes meu coração fica apertado também. Foi semana passada, eu enviei um convite, né? Enviei um convite para um familiar meu. Enviei um convite e falei, vai ter lá o parabéns, porque às vezes a pessoa não quer vir para o culto, né? Mas às vezes quando é um parabéns, um bolinho, um salgadinho, às vezes a pessoa vem, né, irmãos? Então eu já aproveito isso como estratégia. Como ia ter o parabéns da minha esposa, aí eu convidei essa parente minha, né? Falei, vamos lá, domingo vai ter o parabéns, vai ter o bolo, vamos lá. Aí aproveita e vai para o culto também. Aí sabe qual é a resposta que eu recebi? Eu vou ver aqui, se der eu vou. Irmãos, esse se der eu vou, machuca ou não machuca, né, irmãos? Esse se der eu vou não deixa a gente triste, deixa a gente chateado, né? Se der eu vou. Aí eu não sou de fazer isso não, mas nesse dia eu fiquei tão chateado, tão triste, que eu fiz. Irmãos, quem aqui, eu não sei se aqui os irmãos já fizeram isso, mas às vezes quando a gente quer ali falar algo para a pessoa, e a gente não quer falar diretamente, a gente coloca ali muitas vezes um versículo bíblico, ou às vezes ali uma indireta, né, no status. Às vezes nós queremos que a pessoa ouve uma palavra ali dura, mas a gente não tem coragem de falar, vou botar um versículo bíblico ali. Mas quando essa pessoa falou, se der eu vou, aí eu me lembrei, né, de uma imagem que eu tinha visto uma vez, uma gravura, uma ilustração que eu tinha visto uma vez, onde tem assim, né, tem uma pessoa convidando a outra. Aí essa pessoa fala, vamos na igreja hoje? Aí outra pessoa responde, se der, eu vou. Aí outra pessoa responde, então tá bom, Jesus está voltando, se der, ele te leva. Aí eu fui e coloquei isso lá no status também. Eu falei, vou colocar no status e tomara que essa pessoa veja. Para a pessoa entender o perigo que é, irmãos, de negar um convite desse, irmãos. Então nem que seja por indireta, irmãos, mas fala de Jesus, fala da salvação, fala do perigo do pecado, para que essas almas não venham a perecer, irmãos. Então a maneira de ocupar espaço é pregar a palavra de Deus. Tem outra ordenança também que Jesus deixou, que Deus deixou, em Filipenses capítulo 2, versículo 14, que diz assim, façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Deus, ele não mandou a gente se isolar.
Deus não mandou a gente ficar discriminando as pessoas, não. Deus, Ele mandou a gente brilhar no meio das trevas mesmo, irmãos. Eu tinha essa dúvida também, já cheguei a ter essa dúvida, né? Pensei, se algum familiar meu, se algum amigo meu me convidar para uma festa, e essa festa tiver música do mundo, e essa festa tiver bebida, eu devo ou não devo ir? É claro, irmãos, que a gente tem que ter sabedoria. É claro que a gente tem que ter a direção de Deus. Mas muitas vezes é lá nesse lugar que Deus Ele vai nos usar para a gente ganhar almas, para a gente dar o nosso testemunho. Eu tenho um amigo meu, esse amigo mora lá no... Como é o nome daquele lugar, irmão? Mangueiral? Mangueiral, né? Mangueiral. O Jack mora lá no Mangueiral. Eu tenho um amigo meu, irmãos, que ele mora lá no Mangueiral. E este meu amigo, ele nunca parou de beber. Nunca parou de beber, ele é dependente de álcool, né? Antes eu bebia com ele. Aí de vez em quando ele me convida para ir na casa dele, lá no Mangueiral. Aí no começo eu ficava meio assim, falei, poxa, mas eu vou lá, ele vai ficar bebendo cachaça, vai ficar bebendo cerveja, devo ou não devo ir? Busquei a direção de Deus. Aí eu comecei a ir, toda vez que eu vou, eu levo minha família e vou lá. Quando chega lá, a alegria que ele fica em me ver, os olhos dele enchem de lágrimas. E aí ele começa a ver a mudança que Deus fez na minha vida. Mas ele não para de beber não, ele bebe a cachaçinha dele, ele bebe a cerveja dele, e ele fica me observando. Ele fica me olhando e eu começo a conversar com ele. Começo a falar de Deus para ele. Começo a falar do que Deus fez na minha vida para ele. Volta e meia ele fala, molequinho, eu te amo. Ele fala, molequinho, eu te amo. Eu te amo, molequinho. Eu falo, eu oro por você, Jack. Eu oro por você, eu oro pela sua esposa. Muitas vezes eu faço oração por ele lá no local lá. Aí sabe o que acontece, irmãos? Ele se aquebranta, ele derrama lágrimas. Ele se sente tocado pela palavra de Deus, pelos louvores que a gente leva lá. Então já pensou se eu discriminasse? Já pensou se eu pensasse assim, não, lá vai ter o mal, então eu não vou lá porque lá vai ter coisas ruins? Não, Deus Ele vai nos usar também para ocupar esses lugares. No lugar onde só tem mal, nós vamos levar o bem. No lugar onde só tem trevas, nós vamos levar luz. No lugar onde tem desesperança, nós vamos levar fé e esperança para essas vidas que estão aí. Tem muitas vidas nesse dia de hoje que estão aí depressivas, dentro de um quarto. Dentro de um quarto. Não sai nem de dentro do quarto, irmãos. Sem esperança, sem um conselho, sem uma palavra amiga, sem um abraço. E às vezes nós estamos muito dentro das igrejas e estamos deixando de olhar para essas vidas que estão precisando de uma palavra, irmãos. E o testemunho fala muito. Às vezes a única Bíblia que muitas pessoas vão ler é a nossa vida, é a nossa história com Deus, é o nosso testemunho de transformação. Então, mesmo no meio de uma geração corrompida e depravada, nós temos que brilhar como estrelas no universo, é o que diz aqui a palavra de Deus. E o último versículo que eu quero deixar aqui é em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que diz o seguinte: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. O que está falando aqui? Ocupe todos os espaços com a pregação da verdade, com a pregação da palavra. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Ou seja, o engano está se alastrando cada vez mais. O engano está tomando os espaços. Jesus falou que os falsos profetas, eles iriam se multiplicar, não iria diminuir, eles iriam se multiplicar. Então essas mentiras, esses enganos, essas profetadas, essas autoajudas aí que muitas vezes as pessoas falam que é a palavra de Deus, mas às vezes é só autoajuda. Essa questão aí que muitas vezes estão substituindo os pastores por coaches, e aí as pessoas ficam focadas só nessa terra. Por quê? Porque eles estão tomando muito espaço. Então os homens e mulheres de Deus que pregam, que louvam, que têm o ensino da palavra, irmãos, não pode deixar o mal prevalecer, não pode deixar o engano prevalecer. Temos que pregar a tempo e fora de tempo, irmãos. Essa é uma ordem dada pelo nosso próprio Deus. E eu quero dar aqui rapidamente, antes de encerrar, um testemunho, porque eu, quando estava meditando nessa palavra, eu me lembrei de algo.
já dei esse testemunho aqui, mas tem alguns irmãos que não ouviram. Certa vez, eu tinha me convertido, eu era novo na fé ainda. Era novo na fé, e tinha um amigo meu, conhecido meu, que ainda estava nas bebidas, estava nas drogas ainda. Aí certa vez ele foi lá na minha casa, bateu no portão lá na minha casa, e chegou e falou: William, minha mãe morreu. Ele falou chorando: William, minha mãezinha faleceu, minha mãe morreu. E ele estava em lágrimas. E na hora, irmãos, eu não sabia o que falar. Ainda era novo na fé, né? Era meio tímido. Não sabia o que falar. A única coisa que eu consegui falar foi: nossa, espero que Deus conforte o seu coração. Aí ele ficou olhando assim para mim. Eu creio que ele pensou assim: só isso que ele tem para mim falar? Só isso que ele tem para me dizer? Eu esperava um abraço, esperava ali mais palavras, né, de conforto, mais palavras ali de otimismo, e só isso que ele tem para me dizer. Ficou me olhando assim e falou: ah, então tá bom, William. E foi embora. Foi para a casa dele, irmãos. Irmãos, aí quando eu fui para, que ele foi embora, que eu fui para dentro da minha casa, aí eu comecei a ficar ali incomodado. O Espírito Santo, ele falou ao meu coração. O Espírito Santo falou: meu servo, só isso que você tinha para dizer para aquela vida? Aquilo era a tua oportunidade de falar do amor de Deus para aquela vida. Aquela era a oportunidade de você falar de mim para aquela vida ali. Falar de Jesus, levar uma palavra de esperança. Aí eu fiquei incomodado, irmãos. Aí eu tentava sentar no sofá, irmão Raimundo, na mesma hora eu levantava. Fiquei angustiado. Ia sentar e levantava. Ah, vou beber uma água ali. Nem bebia água direito, já ficava incomodado. E aquilo me incomodando. E o Espírito Santo falando: só isso, meu servo, que você tinha para dizer? Aí eu tomei coragem, falei: quer saber de uma coisa? Eu vou lá na casa deste meu amigo e vou falar de Deus para ele. Aí cheguei lá, né, bati palmas, ele até assustou assim. Falei: não, eu queria conversar com você mais um pouquinho. Ele: ô William, pode entrar. Ele ficou todo alegre. Pode entrar. Sentei lá e comecei a conversar com ele. Primeiro deixei ele falar, né, deixei ele desabafar. Aí comecei a conversar com ele. Aí comecei, irmãos, a falar do amor de Deus. Comecei a falar de Jesus Cristo. Comecei a falar do que Jesus tinha feito na minha vida, na mudança que Jesus tinha feito na minha vida. E comecei ali a lançar uma palavra de esperança para ele, uma palavra de carinho, de fé. Quando eu terminei de falar, ele estava ali chorando, ele estava ali completamente em lágrimas, me abraçou e me agradeceu. Falou: William, muito obrigado, você me ajudou bastante. Aí eu saí de lá aliviado, né? Porque quando a gente faz a vontade de Deus, dá aquele alívio no nosso coração. Mas aí, irmãos, passou algum tempo, eu não lembro se foram semanas ou se foram meses. Mas foi pertinho desse episódio, né? Quando aconteceu isso. Passou algumas semanas ou meses, que eu não lembro direito. Aí sabe o que aconteceu? Ele tinha pegado um ônibus para ir para a Ceilândia comprar drogas, porque apesar da palavra ter tocado nele, ele não tomou uma decisão. Ele não se decidiu por Jesus, apesar de Jesus ter tocado no coração dele, mas a escolha é nossa, né? Aí ele pegou esse ônibus, aí quando estava lá na Ceilândia, ele desceu do ônibus, esse ônibus deu ré, passou por cima dele e matou ele nesse mesmo dia, irmãos. Ele morreu esmagado por um ônibus. Aí na mesma hora eu pensei: meu Deus, e se eu não tivesse ido lá? E se eu não tivesse obedecido à voz de Deus e falado de Jesus para essa vida? A palavra de Deus fala no livro de Ezequiel que se o ímpio morrer no seu pecado, sem a gente alertar o ímpio sobre o seu pecado, o sangue daquelas pessoas, se aquela pessoa morrer, o sangue daquela pessoa vai ficar nas nossas mãos. Aí eu agradeci a Deus, falei: Deus, muito obrigado, porque o Senhor não permitiu que esse sangue estivesse sobre as minhas mãos. Falei sobre o Senhor, falei sobre a salvação, mas Ele tomou a sua decisão. Minha esposa estava falando também, né, de uma vida que morreu, esses dias aí morreu também, e morreu, né, no álcool ainda, na dependência do álcool, morreu bebendo. Aí eu falei: Nilma, infelizmente essa vida também tomou a sua decisão, fez a sua escolha, porque todos nós temos o direito de escolher entre a vida ou a morte, entre a bênção e a maldição. Então, meus irmãos, que através dessa palavra nós possamos ocupar mais espaços. Os espaços que estão sendo ocupados pelo mal, vamos ocupar, irmãos, com a palavra. Vamos ocupar fazendo o bem. Vamos ocupar levando o evangelho. Vamos ocupar levando o nome de Jesus, porque eu creio que muitas vidas ainda podem ser salvas através de uma palavra, através de um abraço, através de uma visita, através de uma palavra de esperança e de fé, irmãos. Eu creio que muitas vidas ainda podem ser salvas, inclusive e principalmente na nossa família também. Não desista de ganhar a sua família.
Olha só a nossa irmã Natália ali, né? A irmã Natália estava lá na casa dela, como quem não quer nada. Aí a irmã Irenilde combinou, né, de uma visita. Combinou uma visita. Aí teve um dia que não deram certo para as mulheres ir. Aí no outro dia elas foram, né, na casa da irmã Natália. Foram lá, falaram de Jesus, levaram uma palavra de esperança. Até hoje a irmã Natália está aqui e não arredou mais o pé da igreja, irmãos. Tudo isso por quê? Porque aquele espaço que estava vazio foi ocupado pela palavra de Deus. Vamos ocupar os espaços, irmãos, com bem, pregando a palavra, que Deus vai nos dar a vitória. E só quem crê aplauda o nome do Senhor dessa noite. Deus vai te usar para ganhar almas, para ganhar vidas, para levar esperança para aquelas pessoas que estão sem fé. Eu agradeço a minha oportunidade nessa noite, né? Vou estar passando para minha esposa dar os avisos aqui, em nome de Jesus Cristo.